Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de realidade brasileira que chega aqui ao nosso canal. Então, nesse vídeo, vamos resolver 8 questões relacionadas ao item 1.5 lá do edital do CNU, a redemocratização e a busca pela estabilidade econômica. Então, você já sabe como funciona, as questões vão surgindo na tela, você vai apertando pause, lendo com calma, com atenção, respondendo e depois voltando para a gente fazer aquela correção detalhada. Então antes, eu vou mandar um alô especial para alguns membros do nosso canal, galera sempre presente, dando aquele apoio a mais ao nosso trabalho. O Cleiton Souza, a Tatiana Lins, o Nakamoto, a Magali, o Ricardo Silva, a Mauri Lima, José Antônio, a Fernanda Viana, tem a Raiz Carvalho, Jússi de Assis, tem muita gente, tá? Não dá para falar o nome de todo mundo aqui, mas a gente vai citando aí ao longo desse vídeo. Vamos lá, questão 1, Vancameoski. No Brasil, o Estado passou por diversas modificações, dentre elas influenciadas por uma crise muito grande no cenário econômico, iniciada nos anos 80 e intensificada na década de 90. A reforma do Estado no Brasil foi iniciada a partir de 1995. Assinale a alternativa correspondente ao governo que deu início a essa reforma. Vamos lá, gabaritar. Governo Fernando Henrique Cardoso. O governo FHC, só ajeitar aqui a mesa digitalizadora que está quase caindo aqui do meu móvel. O governo Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a implementar efetivamente, a reforma do Estado no Brasil, implementar de maneira efetiva. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado e aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 21 de setembro de 1995 e também pelo Presidente da República, FHC, em novembro do mesmo ano. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado tinha como alguns dos seus objetivos: reduzir o tamanho do Estado através da extinção de órgãos e entidades públicas, da redução de pessoal e da racionalização dos processos administrativos. Um outro objetivo era melhorar a eficiência do Estado, através de quê? Da adoção de novas tecnologias, da descentralização das atividades e da modernização da gestão. Ampliar a participação da sociedade na gestão pública através da desburocratização e da transparência. Então, questão resolvida, gabarito apontado, conteúdo revisado. Vamos lá, desafio número 2 também com a Vancameoski. E continuando aí aqueles recados especiais aos nossos membros, a Maria José Santos, a Gilda Carvalho, o Hermerson Pereira e o Samuel Carlos. Um grande abraço para vocês também. Sobre o período de redemocratização no Brasil e a formação da nova república, assinale a alternativa incorreta. Então aqui eu tenho 4 itens e somente um traz uma informação totalmente equivocada. Então vamos lá. Gabaritar. Letra A. As primeiras eleições presidenciais livres e diretas no Brasil ocorreram em 87, quando Tancredo Neves foi eleito. Essa informação está equivocada, A eleição de Tancredo Neves em 1985 foi um marco realmente importante nesse processo de trazer a democracia de volta ao país, porque marcou o fim do regime da ditadura militar. No entanto, não foi uma eleição direta, pois Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional em 85, mas não chegou a tomar posse devido a problemas de saúde. A eleição de Fernando Collor de Mello em 89 foi a primeira eleição presidencial direta no Brasil desde 1960. Ela foi marcada por um clima de grande expectativa e esperança após anos de ditadura militar. Então vamos lá. Questão 3 na tela com Instituto Consuplan. Vamos lá, com calma, você aperta pause, lê e depois volta.
Sobre o plano Collor 1, né, então você vai identificando aqueles itens que você precisa dar uma aprofundada, né, como é o caso aqui, né, do plano Collor 1, dessa questão 3. Né? Cada questão vai ter um item que vai chamar a tua atenção, você vai identificar, vai anotar e vai se aprofundar. Novamente, sobre o plano Collor 1, é possível afirmar muitas coisas, com exceção de uma dessas alternativas e a alternativa C. O plano Collor trocou o cruzeiro por uma nova moeda, o cruzado, criou o seguro-desemprego, estabelecendo o congelamento total de preços, tarifas e serviços. Não, essa informação está equivocada. O plano Collor 1 foi implementado em 90 durante a presidência de Fernando Collor de Mello. Foi uma tentativa de estabilizar a economia brasileira, que na época estava sofrendo com a hiperinflação. Uma das medidas mais controversas do plano foi o bloqueio de depósitos bancários e aplicações financeiras acima de 50 mil cruzeiros. Essa medida foi tomada para combater a inflação, retirando uma grande quantidade de dinheiro da economia. No entanto, isso causou muitos problemas para as pessoas e empresas que dependiam desses fundos para suas operações diárias. O plano Collor não conseguiu controlar a inflação, que permaneceu descontrolada. A economia só seria estabilizada em 94 com a implementação do Plano Real no governo de Itamar Franco. Então, gabarito, a gente já identificou, a questão a gente também já revisou. Vamos lá, mais uma. Banca Metro Capital. Você aperta pause, respira, responde e volta. Agora sim. Assinale a alternativa que apresenta um dos resultados do movimento Direta Já, ocorrido entre março de 83 e abril de 84. O gabarito da banca, olha aí, foi a aprovação da Assembleia Constituinte. Segundo a banca, tá? Esse foi um dos resultados do movimento Direta Já. Mas, assim, eu fiz muita pesquisa, muita leitura, eu também já imaginava. Há um questionamento, né? Mas dentro do que a gente tem como disponível, tá? A gente... A melhor alternativa é a letra C, tá? Embora alguns estudiosos e historiadores não concordem que a Assembleia Constituinte foi, consequência direta do movimento Diretas Já. O movimento Direta Já foi um movimento popular que mobilizou milhões de pessoas em todo o Brasil. O movimento foi liderado por políticos de oposição ao regime, mas contou com o apoio de diversos setores da sociedade, como artistas, intelectuais, trabalhadores e estudantes. O movimento Direta Já defendia a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que procurava garantir a realização de eleições presidenciais em 85. Apesar da emenda não ter sido aprovada, a união das oposições durante as diretas resultou na eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição foi um resultado indireto do movimento Direta Já. Tancredo Neves era um político de orientação conservadora, mas era visto como representante da democracia. Ok? Gabarito, olha aí mais uma vez, letra C. Só um comentário antes de irmos para a questão 5, é que algumas pessoas vêm e comentam aqui, né? Ah, professor, você deveria ter entrado mais em detalhes naquele item. Ah, você não citou isso, você não falou aquilo. Vamos lá. Nossa intenção aqui é um simulado, tá? Eu trago, sim, um aprofundamento maior, né, na resolução, para a gente entender um pouco mais do conteúdo, identificar aqueles tópicos e subtópicos, né, para a gente dar uma explorada, dar uma estudada, dar uma anotada, para depois investigar um pouco mais. Mas é um simulado, não é uma aula, né? Tem cara de aula um pouquinho? Tem, mas não é propriamente uma aula, é um simulado. Eu aprofundo um pouquinho mais, aí você sabe por onde começar, sabe em que deve focar. Questão 5, Banca Selecom. O governo FHC executou as maiores privatizações da história do Brasil. Dentre as empresas privatizadas está vamos lá, gabaritar, você já marcou? Eu já marquei, obviamente. Letra E, Companhia Vale do Rio Doce. Então, é uma das maiores privatizações aí no governo FHC. A privatização da Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, foi um evento importante na história do Brasil. A companhia era uma empresa estatal que atuava no setor de mineração e era uma das maiores empresas do mundo. Até hoje também é uma das maiores. A privatização da Companhia Vale do Rio Doce foi uma das maiores privatizações da história do Brasil, gerando como receita 3,3
bilhões de dólares. A privatização foi uma medida polêmica. Alguns setores da sociedade defendiam a privatização, argumentando que a empresa seria mais eficiente e competitiva se fosse privada, e outros setores eles se opunham, à privatização, argumentando que a Vale era uma empresa estratégica para o Brasil, que sua privatização seria prejudicial para o nosso país. A privatização, em 6 de maio de 97, teve um impacto significativo na nossa economia. A empresa passou a ser mais eficiente e competitiva e seus lucros aumentaram. A privatização também contribuiu para a redução do déficit público do Brasil. Ok? Vamos lá. Questão 6. Só finalizar aqui aqueles recados, aos nossos membros: Grande Júnior Moura, Arthur e Maria Gomes, o Elton Rauen, Francisco Sávio, a querida Luana Alane, a Priscila Soares, a Luana Paula, Francislene Santos, o Berão, a Aline Mendes e o Vitor Sandraque. Agora sim, dê alô aí para todos os membros do canal. Para não ser injusto com ninguém, você também pode ser membro, ter acesso ao nosso grupo lá do Telegram e arquivos dos Drive exclusivos. Agora sim. Objetiva. Durante o governo Sarney, muitas tentativas foram realizadas para o controle da economia. Em 86, um plano econômico, implementado pelo então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, realizou o congelamento dos preços em todo o varejo, os quais eram fiscalizados por cidadãos comuns, os chamados fiscais do Sarney. Esta tentativa de estabilizar a economia brasileira foi denominada de Plano Cruzado. Gabarito, letra B. O Plano Cruzado, mais um item aí para você dar uma investigada, foi um conjunto de medidas econômicas lançado pelo governo brasileiro em 28 de fevereiro de 86, se eu não estiver errado aqui a data, provavelmente não, com base no Decreto-Lei 2.283, de 27 de fevereiro de 86. Eu falo aqui porque eu consulto tantas fontes, que acaba aí ficando confuso. Eu tento organizar as melhores fontes, as mais confiáveis, mas vez ou outra aparece um detalhe equivocado, mas que eu comento, Eu deixo lá na descrição ou nos comentários, algum equívoco que possa surgir, Mas por enquanto não, de boa, tranquilo. A principal marca do Plano Cruzado foi o congelamento de preços em todo o varejo, os quais eram fiscalizados por cidadãos comuns, os chamados fiscais do Sarney. O plano também incluiu outras medidas, como a criação da moeda cruzado, que valia 1000 vezes mais do que o cruzeiro, a correção automática dos salários e a redução dos juros. O plano cruzado teve um efeito inicial positivo, com a redução da inflação. No entanto, o plano não foi capaz de resolver os problemas estruturais da economia do país e a inflação voltou a subir. Há poucos anos aí atrás, o Sarney, em entrevista, confessou que o Plano Cruzado foi sim um grande erro. E foi aprovado com ampla maioria. No Senado, se não me falha a memória, foi aprovado praticamente unânime, apenas um voto contra. CONCEP, questão 7, a penúltima questão. Foram programas intuídos, ou reelaborados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com exceção de qual programa aqui? Brasil Alfabetizado, Bolsa Família, ProUni ou Rede Cegonha. A exceção, que não tem nada a ver com o governo Lula, é a Rede Cegonha. A Rede Cegonha é um programa muito importante, foi instituído pelo Ministério da Saúde em 24 de junho de 2011, durante o governo Dilma. Esse programa é caracterizado como uma rede de cuidados que visa garantir à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada, gravidez, ao parto e ao puerpério. O principal objetivo da Rede Cegonha é garantir que todas as mulheres tenham acesso aos cuidados de saúde durante a gravidez, o parto e o pós-parto. O programa também se estende para garantir que as crianças tenham um nascimento seguro e tenham acesso aos cuidados de saúde que promovam seu crescimento e desenvolvimento saudável. A Rede Cegonha cobre uma ampla gama de serviços, desde o planejamento até a confirmação da gravidez, o pré-natal, o parto e os 28 dias pós-parto, puerpério e até os 2 primeiros anos de vida da criança. Então vamos lá, dar uma estudada nos programas, criados aí pelos últimos governos. Agora sim, última questão chegando com a banca Cefet. Você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois voltar para cá. Vamos lá. O Brasil
A partir do processo de redemocratização, definiu-se por medidas econômicas que foram significativamente adotadas. Podemos afirmar que entre as medidas citadas consta processo de privatização em ramos da economia como comunicação e mineração. Gabarito, letra A. O Plano Real, para a gente fechar com chave de ouro a revisão desse tópico, desse simulado, o Plano Real foi uma das principais medidas econômicas implementadas durante esse período. Esse plano levou ao controle da hiperinflação no país. As reformas que sustentaram a luta brasileira contra a inflação incluíram privatização, liberação comercial e reformas monetárias e fiscais representadas pela emissão de uma nova moeda, que foi o real. A privatização foi um processo importante, que envolveu a venda de empresas estatais para o setor privado. Isso foi feito em vários setores, incluindo comunicação e mineração. A ideia era tornar as empresas mais eficientes e competitivas, reduzindo o papel do governo na economia. A liberação comercial envolveu a redução das barreiras às importações, expondo as empresas brasileiras à concorrência internacional. Isso foi feito para incentivar as empresas nacionais a se tornarem mais eficientes e competitivas no mercado global. Agora sim, espero que você tenha entendido, um simulado feito com muito trabalho, fruto de muita pesquisa. Eu peço desculpa por qualquer equívoco, palavra errada, se eu li muito rápido. Não deixe de comentar, o teu feedback é importante. Deixa lá a sugestão, professor, isso aqui está funcionando, isso aqui está legal, isso aqui está ótimo. Ou o outro lado, o lado B, que é necessário, Ah, professor, isso aí não está legal, isso aí está errado, está equivocado, isso aí está muito mal, conserta, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!